Boa noite, meu nome é Sebastião Júnior e eu irei apresentar a minha resolução para a lista 2 de métodos numéricos. Ah, o item 1 pede para que plotemos dois polinômios f de x e g de x, dados aqui, no intervalo de menos 4,5 a 4,5 com 300 pontos e utilizando a função grid do Matplotlib. O primeiro passo é importar as bibliotecas, depois declara as variáveis com os polinômios dados anteriormente e uma variável x com um space de menos 4,5 a 4,5 e com 300 amostras. Aqui a primeira parte é referente à plotagem, que será com essas coordenadas, a cor azul para o f de x e vermelho para o g de x, e as labels foram nomeadas como f de x e g de x. Coloquei o título como polinômios, depois também nomeei as labels x e y como x e y. Usei o plot legend para adicionar a legenda e o plot grid para quadricular o gráfico. Executando o código, então obtemos o seguinte gráfico. Já no item 2, pede que, usando a função array do NumPy, a partir de uma matriz 3x5, é para executar um programa que calcule e faça a soma dos valores de cada linha e, por fim, calcule a média dos valores que foram obtidos dessas somas. Primeiramente importa então a biblioteca, depois cria uma variável ORR, que vai obter o array dessa matriz, uma variável soma, como uma lista vazia, e com esse looping ele vai ser capaz de executar a soma de linha por linha da matriz. E aqui ele vai printar a soma de cada linha. Por fim, com o append ele vai acrescentar cada valor na variável soma. Utilizando a função min do NumPy, ele vai colocar na variável média os valores da média calculados pela variável soma, calculados a partir da variável soma. Então aqui ele vai printar a média obtida. Executando o código então, ele obtém esses valores para a soma de cada linha e obtém também que a média desses valores é de 33,6. No item 3, pede para que crie uma função no Python que gerará dois vetores randomicamente de 10 a 100 com tamanho de 10 e que compare esses valores desses vetores 2 a 2 e crie um vetor com esses valores máximos. O primeiro passo é importar a biblioteca NumPy e depois criar uma variável max que vai fazer a comparação dos valores desses vetores e receberá o valor de acordo com a comparação. Essa variável val1 e a variável val2 então são responsáveis por gerar os vetores randômicos que vão de 10 a 100, de tamanho 10. E isso aqui, usando a função vectorize max, vai chamar essa variável que então calculará os valores máximos de cada vetor. E aqui o print desses vetores. Executando o código então, ele gerou esses dois vetores randomicamente. E por fim, ele comparou o vetor posição a posição. Então ele pega o maior de cada posição e gera o vetor valores máximos. No item 4, então, ele pede para que criemos uma matriz quadrada 5x5 com números aleatórios de 1 a 9 e depois crie essa matriz A na forma triângulo inferior com os números negativos. Depois crie uma matriz identidade também 5x5. Teste a função multiplicidade, ou seja, multiplique a matriz de MA por M1. Faça também a matriz transposta e a matriz inversa de A. Calcule o determinante. E para finalizar, pede para que faça a multiplicação da matriz A pela sua matriz inversa.
e use também as funções fabs e around do NumPy para obter os valores absolutos e o arredondamento de cada uma. Primeiro importa então a biblioteca, cria a variável MA, que vai gerar os valores randomicamente usando o randint, com 10 valores, de 0 a 9, e o tamanho está 5 por 5. Então ele vai printar a matriz A, depois ele usa a função trill do NumPy, que vai considerar a parte triângulo inferior, então multiplica por menos 1 e depois soma de novo o trill de MA para executar o que foi pedido. Então printa essa matriz triângulo inferior negativa. Depois cria uma variável MA usando o det.ma, usando a função linaug det do NumPy, que calculará o determinante dessa matriz. A variável mi, então, vai receber, a partir da função identity do NumPy, a matriz identidade. Então, a multiplicação vai ser feita usando o arroba, que é a multiplicação de matrizes, e então vai printar o valor dessa multiplicação de MA pela matriz identidade. Usando a função linaug_inv do NumPy, a gente aplica na variável inv_ma a matriz inversa da matriz A. Nessa variável vai receber o valor da matriz transposta de MA e vai printar também. Nessa linha aqui, então, ele vai executar na variável matchProva a multiplicação da matriz A pela matriz inversa, que foram obtidas anteriormente, e vai printar. E por fim, usando o fabs e o around, ele vai calcular a matriz prova com os valores absolutos e o arredondamento da matriz prova, e vai printar. Então, o código nos deu a matriz A, depois ele obtém a matriz triângulo inferior negativa, calcula também a matriz identidade e o determinante da matriz A. Depois multiplica a matriz A pela sua identidade e obtivemos de novo a matriz A. Calcula a matriz inversa da matriz A, a matriz transposta da matriz A, a matriz A multiplicada pela sua inversa, com várias casas decimais, e depois ele usa os valores absolutos e arredondamentos para a matriz. Por fim, ele pede para que crie um programa que vai criar uma planilha e a partir dessa função vai ler esses valores e plotar um gráfico com os spines centralizados em na posição 0, 0 e vai plotar em escala os eixos. Declaro aqui então as bibliotecas, importo uma variável f que vai guardar a função quadrática. Crio duas variáveis, um espaço linear com limite de 0 a 4 e 100 amostras. Então a variável ysave é uma função da outra variável. Usando o savTest, ele vai criar então um arquivo .csv com o nome de tabela.csv com essas coordenadas. O dataLoad, usando o load.txt do NP do NumPy, vai ler o arquivo criado anteriormente e essas variáveis que vão ser armazenadas os valores lidos nessas coordenadas do arquivo CSV criado. Partindo então para a plotagem do gráfico, então a gente plota plot figure para plotar o gráfico, a variável AX como subplot desses valores, e aqui usando essa função axPines, de cada eixo eu uso o setPositionCenter para centralizar os eixos x e y e apago os eixos
aplicando a cor none em cada um deles. Então, para plotar o gráfico usando as coordenadas das variáveis obtidas anteriormente, lidas a partir do arquivo .csv e na cor green. Também usei o xlimit e ylimit para limitar o tamanho dos eixos, que vão de -4 a 4 em x e y. Rodando o código, então, obtemos o seguinte gráfico. Obrigado pela atenção.